Hello everybody! Então vamos para mais uma aulinha de inglês, aqui é a professora Joslene e hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade sobre esse conteúdo, né? Que é o Present and Past Continuous Tense. Dois tempos verbais que são compostos pelo verbo to be como verbo auxiliar e mais um outro verbo no gerúndio, acrescentando a terminação ing. Aí nós temos aqui o Present Continuous Tense. Como vocês já viram na videoaula passada, na sua estrutura, ele tem o verbo to be, que é essa palavrinha azul, como verbo auxiliar. E o verbo principal com essa terminação vermelha, que é o gerúndio do verbo, que nós acrescentamos esse sufixo ing. Aí daí nós temos esse exemplo. I am leaving work. Eu estou saindo do trabalho. Eu estou saindo para o trabalho. Não é? Então é uma ação que ela acontece no momento da fala. É uma ação que está em desenvolvimento. Isso é o que expressa o presente contínuo em inglês. Ele é formado pelo verbo to be no presente, no caso nós temos am, is, are, e o verbo principal no gerúndio acrescentando ing. Olha só que bacana aqui um outro exemplo. I am traveling a lot. Eu estou viajando muito. Travel é o verbo viajar. Então, quando eu acrescento a terminação ing, fica viajando, no gerúndio. Não é? E usando o verbo to be antes como auxiliar, vai denotar que a frase está no presente contínuo em inglês. O past continuous tense, como a palavra já diz, past é passado, é o passado contínuo. Ele descreve ações que estavam em desenvolvimento simultaneamente não no momento da fala, ações que estavam ocorrendo enquanto outras ações aconteceram, certo? E ele é formado também pelo verbo to be, como o verbo auxiliar. Só que o verbo to be no passado. E qual é o passado do verbo to be? O passado do verbo to be é was e were. Tem duas formas, vai depender de quê? Do sujeito da frase, vai depender em que pessoa a frase se encontra. Se é na primeira pessoa, no caso, se for no singular, primeira pessoa, eu, ou na terceira pessoa do singular, ele ou ela, he, she, it, aí nós usamos was. Vou tirar aqui. Se for plural, you, we, they, nós usamos were, certo? Que no caso é o verbo to be que nós usamos para substituir are, é were. Aí aqui nós temos um exemplo dessa frase, ó. I was working hard when the telephone interrupted me, né? O que acabou de acontecer. Eu estava trabalhando duro quando o telefone me interrompeu, né? Então essa ação era uma ação que estava acontecendo enquanto ou quando uma outra ação ocorreu. Nessa primeira frase, nós vemos aí de vermelho a estrutura do passado contínuo, que é o verbo to be no passado, mais o verbo principal acrescentando o ing. Então, nós vamos trabalhar com dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal. Tá bom? E aí, essa palavrinha azul é o verbo no passado simples, que é um verbo regular com a terminação ed. Então, qual é a estrutura do passado contínuo, de acordo com as videoaulas que nós estudamos? Né? Verbo auxiliar to be no passado, was e were, e mais um verbo principal acrescentando ing. Olha só aqui um outro exemplo. You were eating while they were playing. Vocês estavam comendo enquanto eles estavam brincando. Então, duas ações que estavam ocorrendo simultaneamente no mesmo momento do passado, né? Então, were eating, estavam ou estava comendo, were playing, estavam brincando, estavam jogando.
Vamos agora aqui para as regrinhas do gerúndio em inglês. O gerúndio em inglês, ele tem algumas regrinhas. Aí nós colocamos 4 regras. A primeira é a regra geral, que é aquela que você acrescenta o ing ao verbo. A maioria dos verbos, você utiliza ele na sua forma infinitiva, forma básica, tirando o to e acrescentando o ing. É o caso aí to play, jogar, tocar, brincar. Vai ficar playing, jogando, tocando, brincando. To wash, lavar. Washing, lavando. Só lembrando que a gente não pronuncia esse G no final da palavra. É um in longo, ok? Na regrinha 2, que é para os verbos que terminam com E, a gente vai retirar esse E e acrescentar o ing. Então, to make, fazer. Making, fazendo. To come, vir. Coming, vindo. Aí temos 2 exceções, que é com o verbo to be, que não retira o E, e o verbo to see, que termina em 2 Es, também não retira esses 2 Es. Só acrescenta o ing, ele vai para a regra geral, é uma exceção à regra. To be, que é o verbo ser, estar, sendo e estando, fica being. E see, que é o verbo ver, fica seeing, que é vendo. Na terceira regrinha de número 3, é para os verbos que terminam em CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, de trás para frente. Consoante, vogal, consoante. Isso com os verbos monossilábicos, que possuem uma só sílaba, ou com os verbos dissilábicos e que a última vogal, a última sílaba é tônica. Então, o que vai acontecer? Nós vamos repetir a consoante final antes de acrescentar a terminação ing. No caso, to forget, esquecer, forgetting, esquecendo. To stop, parar, stopping, parando. To run, correr, fugir, running, correndo. To swim, nadar, swimming, nadando. Observem que foi repetida a última consoante antes de acrescentar o ing, é uma regra. E a última regrinha vai para os verbos que terminam com ie, observem aí 2 casos, o verbo to die e o verbo to lie, mas tem outros também. O verbo to die é morrer, dying, morrendo. O que foi que aconteceu aí? O que a gente está observando? Trocamos o IE por Y e acrescentamos ing. O verbo to lie também. Trocamos o IE por Y e acrescentamos ing. Certo? Então, essa regra do gerúndio em inglês, nós temos que aprender, certo? Memorizar a regrinha para que a gente possa estar completando as frases, as estruturas dos textos no tempo corretamente, tanto no presente contínuo como no passado contínuo. Agora vamos aqui para a correção da atividade que ficou na plataforma e que foi colocada também para vocês no grupo de WhatsApp. Olha só que bacana aí. Essa parte vermelha é a resposta certa. Eu recebi algumas atividades só com o verbo acrescentando o ing, esqueceram de utilizar o verbo to be, não é? E aí, aqui nessa questão, você vai usar tanto o presente como o passado contínuo. Vai depender de quê, professora? Vai depender do contexto da frase, né? Geralmente, quando a frase demarca um tempo, você vai geralmente utilizar o passado contínuo, porque ela está indicando o tempo, quando foi que ocorreu essa ação, certo? Olha a letra A aí. Se você observar a estrutura da frase da letra A, no finalzinho nós temos in the morning, pela manhã, quer dizer que essa ação ela ocorreu pela manhã. Então, o verbo to water, ele vai para o passado contínuo. Por isso que nós usamos o verbo to be no passado, mais o verbo sem o to, acrescentando o ing na resposta. Na letra B é uma pergunta. Você observa aí o sinalzinho de interrogação. No início tem um pronome interrogativo, what.
não é? Mas também tem uma ideia de tempo, uma hora, que foi às 6 horas ontem à noite. At 6 o'clock yesterday evening. 6 horas da noite ocorreu isso aí, né? Tem uma pergunta aí. What were you doing at 6 o'clock yesterday evening? O que você estava fazendo às 6 horas ontem à noite? Essa frase está falando isso. Então, o verbo to do é o verbo fazer, e aí ele foi colocado fazendo, mais o verbo to be no passado, porque a frase em si tem uma demarcação de tempo. A letra C, também se você olhar pela estrutura, você vê que tem uma ação que ocorreu. E o que foi que eu falei? Que o passado contínuo, ele descreve ações que estavam acontecendo enquanto outras ações ocorreram. Então, aí só pode ser o passado contínuo. Também usamos o verbo to be no passado, mas o verbo principal no gerúndio. Então, they were waiting for the bus when the accident happened. Eles estavam esperando pelo ônibus quando o acidente aconteceu. Na letra D não tem marcação de tempo, né? Ou então ela demonstra que é uma ação que está ocorrendo no momento da fala. Então, ficou o verbo to be no presente, mas o verbo principal nós acrescentamos o ing. E observe que esse verbo ele termina em CVC, consoante, vogal, consoante. Então, nós repetimos a consoante final para acrescentar o ing. She is getting impatient. Ela está ficando impaciente. Então, está no presente contínuo. A letra E também não tem marcação de tempo, também é presente contínuo. Só que como está no plural, vou usar o verbo to be no plural, are. The boys are playing in the garden. Os garotos, os meninos estão brincando no jardim. A letra F também não tem marcação de tempo, né? It is raining cats and dogs. A letra G não tem marcação de tempo, tem a marcação de tempo. Olha a letra G como é interessante. Tem o now. O now significa o que em português? Agora. É uma ação que está ocorrendo agora. Então, é no presente contínuo. E o verbo revise é um verbo terminado em E. A gente vai o quê? Retirar esse E e acrescentar o ing. Olha só que interessante. E a letra H, por fim, não tem marcação de tempo nenhum. Está falando o quê? The birds are flying in the sky. Os pássaros estão voando no céu. Tá bom? Então, essa foi a correção da nossa atividade, que também está na apostila. Até mais. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, meus amores. Beijos no coração.